Tenha a mesma calma que Jesus tinha. Você já parou para pensar como a calma de Jesus transformava as situações mais caóticas? Em um mundo repleto de pressões, onde somos constantemente bombardeados por desafios e distrações, o poder da calma que Jesus demonstrava pode parecer quase inatingível. Mas e se eu te disser que os ensinamentos de Jesus sobre a calma não são apenas para momentos de paz, mas especialmente para os momentos de caos, onde tudo parece estar desmoronando ao nosso redor? Nesse vídeo de hoje, nós vamos explorar lições poderosas que Jesus nos deixou sobre como cultivar a calma interior, mesmo quando a tempestade está rugindo ao nosso redor. E o mais importante, vamos descobrir em Jesus como essa calma pode se tornar um estado permanente em sua vida, não apenas uma resposta temporária às circunstâncias. E o último ensinamento é o mais importante de todos. Então fique até o final e descubra o que torna esse último ensinamento tão essencial para a nossa vida e para encontrar o poder da calma que todos nós buscamos. Deixe o seu like no vídeo, o seu joinha, para que essa mensagem alcance quem precisa ouvi-la hoje. Se inscreva no canal se é a sua primeira vez aqui e ative o sininho das notificações para fazer parte da nossa corrente diária de limpeza mental e espiritual. Eu sou o Edivaldo Oliveira, lá do canal Minuto com Deus, e este é o Minuto de Reflexão. Escreva nos comentários a seguinte afirmação de fé: eu escolho a calma. Agora eu vou te mostrar 6 lições sobre a calma de Jesus para aplicar na sua vida. Número 1. A calma no caos. Jesus dormindo durante a tempestade. Você já se sentiu como se estivesse no meio de uma tempestade, cercado por problemas e ansiedades, sem saber para onde correr? Parece que quanto mais tentamos resolver as coisas, mais elas se complicam. É nesse momento que a maioria de nós começa a perder o controle, a ansiedade toma conta e a calmaria parece uma realidade distante. A vida moderna é cheia de incertezas, de pressões externas que nos deixam à beira do esgotamento, como um barco prestes a afundar. Mas é exatamente nesses momentos que os ensinamentos de Jesus sobre a calma se tornam essenciais, oferecendo uma nova perspectiva, uma maneira de enfrentar o caos sem sermos consumidos por ele. Em um dos momentos mais icônicos dos evangelhos, nós encontramos Jesus e os seus discípulos no meio de uma tempestade feroz, enquanto cruzavam o Mar da Galileia. A tempestade era tão violenta que as ondas ameaçavam virar o barco, enchendo-o de água, enquanto os discípulos desesperados tentavam controlar a situação. Em meio ao pânico, onde estava Jesus? Ele estava dormindo profundamente. Essa imagem, por si só, é desconcertante. Como alguém pode dormir no meio de uma tempestade? Não é o que todos nós faríamos. A maioria de nós estaria, como os discípulos, lutando para manter o controle, correndo de um lado para o outro, tentando consertar o incontrolável. Mas Jesus, com sua calma extraordinária, dormia. Os discípulos, vendo a situação, não conseguiam entender. Eles correram até Jesus, acordando-o com pressa, dizendo: Mestre, não te importa que morramos? E é nesse ponto que a verdadeira lição começa. Jesus se levanta, olha para a tempestade e com apenas uma palavra a acalma. Silêncio, acalme-se. Em um instante, o vento cessou e o mar se tornou calmo como nunca antes. O caos exterior foi substituído por uma paz avassaladora. Mas essa não era a verdadeira lição. O foco dessa história não está na capacidade de Jesus de acalmar a tempestade física, mas sim na sua calma interior, que era imperturbável desde o início. O que Jesus queria ensinar aos discípulos
não era simplesmente sobre sua capacidade de controlar a natureza, mas sobre a importância de cultivar a calma interior, mesmo nas situações mais desesperadoras. Quando Jesus perguntou a eles: "Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?", ele estava apontando para algo muito mais profundo. A verdadeira tempestade não estava no mar, mas dentro dos corações dos discípulos. E é isso que Jesus nos ensina com seu exemplo. A verdadeira paz não depende das circunstâncias externas, mas do estado do nosso coração. Imagine o impacto disso na sua vida. Muitas vezes nos deixamos levar pelas circunstâncias, acreditando que a paz só virá quando os problemas forem resolvidos. Mas Jesus mostra o contrário. A paz começa dentro de nós. Não importa o que esteja acontecendo do lado de fora. E isso não é uma promessa de que as tempestades não virão, mas sim de que podemos enfrentá-las com uma calma inabalável, confiando que Deus está no controle. A tempestade pode estar ao nosso redor, mas ela não precisa estar dentro de nós. Jesus nos convida a confiar, a repousar em Deus, assim como ele descansava no barco. Essa é uma calma que vem da fé, da certeza de que, por mais feroz que seja a tempestade, Deus nunca perde o controle. É por isso que Jesus podia dormir tranquilamente enquanto os ventos sopravam. Ele sabia que no tempo certo tudo estaria sob controle. O mesmo se aplica a nós. Quando confiamos em Deus, a calma deixa de ser uma resposta circunstancial e passa a ser um estado constante, uma escolha de fé. Ao refletir sobre isso, a lição que Jesus nos deixa é clara. A calma é um ato de fé. Não é sobre ignorar os problemas, mas sim sobre confiar que mesmo no meio deles, Deus está presente. Ele não nos abandona na tempestade. Ele está ao nosso lado, nos ensinando a confiar e a manter a paz interior, independentemente do que aconteça ao redor. Número 2. O silêncio de Jesus diante das acusações. Imagine-se em uma situação onde você é falsamente acusado. Seu instinto imediato é se defender, provar que está certo, mostrar aos outros que são eles os errados. Agora pense no quanto isso gera ansiedade, como o coração acelera, a mente se agita e cada palavra pronunciada só aumenta a tensão. É um cenário familiar para muitos de nós, momentos em que somos injustiçados e nos sentimos compelidos a lutar pela nossa verdade. Agora, compare essa reação ao comportamento de Jesus durante seu julgamento diante de Pilatos. Ele, que tinha toda a verdade ao seu lado, permaneceu em silêncio. Ele, que poderia facilmente ter provado sua inocência e exposto as mentiras dos acusadores, escolheu o caminho do silêncio e da calma. Quando Jesus foi levado perante Pilatos, ele já havia sido traído, humilhado e violentamente maltratado. O clima era de hostilidade total, com multidões gritando por sua crucificação. No entanto, diante de todas as acusações que lhe foram feitas, Jesus não se defendeu. Ele permaneceu em silêncio, recusando-se a responder, mesmo quando Pilatos, impressionado com seu comportamento, o questionou diretamente. A Bíblia diz que Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Esse momento revela uma profundidade de calma interior que vai além da compreensão humana comum. Como alguém pode permanecer em silêncio quando sua vida está em risco? Como alguém pode escolher a serenidade quando todas as evidências estão contra ele? A resposta está na fé absoluta de Jesus no plano de Deus. Ele sabia que o propósito de sua vida não dependia das acusações ou das decisões de Pilatos. Sua missão era maior do que qualquer julgamento humano e por isso ele não precisava se defender. Jesus confiava que a justiça divina prevaleceria, mesmo quando a justiça terrena falhava.
esse ensinamento se aplica diretamente à nossa vida cotidiana. Muitas vezes enfrentamos acusações injustas, mal-entendidos e julgamentos precipitados. Nossa tendência é reagir rapidamente, buscando nos justificar, como se o nosso valor dependesse da opinião dos outros. Mas Jesus nos mostra um caminho diferente, o poder do silêncio. Há momentos em que a defesa mais poderosa que podemos ter é o silêncio. A confiança de que Deus vê o que os outros não veem. Assim como Jesus, não precisamos provar nossa inocência a todo momento. Às vezes, o silêncio é a maior demonstração de força, porque ele reflete uma paz interior inabalável. Quando mantemos essa calma, estamos praticando a confiança. Confiamos que no tempo certo a verdade prevalecerá. Confiamos que Deus está agindo, mesmo quando as circunstâncias parecem injustas. Terceiro, o poder da calma na oração solitária de Jesus. Já reparou como o silêncio pode ser desconfortável para muitos de nós? Nós vivemos em um mundo barulhento, onde o tempo parece correr em um ritmo frenético e nos acostumamos a estar sempre cercados por ruídos, informações e distrações. Para muitos, a ideia de se retirar para um lugar solitário e em silêncio parece até uma fuga ou perda de tempo. Mas para Jesus, esses momentos de solidão e oração eram essenciais. Ele sabia que a verdadeira paz não se encontra no meio da correria, mas no silêncio, onde podemos nos reconectar com Deus e com nós mesmos. Ao longo dos evangelhos, vemos Jesus frequentemente se afastando das multidões para orar em lugares desertos e solitários. A Bíblia nos conta que Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. A palavra-chave aqui é retirava-se. Significa que essa prática não era ocasional, mas habitual. Jesus, o Filho de Deus, que tinha uma missão tão importante e tão pouco tempo para cumpri-la, sempre priorizava momentos de calma em oração. Ele sabia que a força para realizar o que era necessário vinha da sua comunhão tranquila com o Pai. O que podemos aprender com essa prática de Jesus? Primeiro, que a calma que buscamos não virá automaticamente em meio ao caos. Precisamos fazer uma escolha deliberada de nos retirar, de nos desconectar do barulho ao nosso redor, para encontrar o silêncio que nos nutre espiritualmente. Muitas vezes estamos tão envolvidos em nossas rotinas diárias, responsabilidades e problemas, que esquecemos de parar. E é nesse esquecimento que nossa paz interior começa a se desgastar. A oração solitária de Jesus também nos ensina que a verdadeira calma não é apenas a ausência de ruídos externos, mas um estado de serenidade interna. Quando Jesus se retirava para orar, ele não estava apenas em busca de silêncio físico, mas de uma conexão profunda e íntima com Deus. Essa conexão é o que nos permite enfrentar as tempestades da vida com paz. É o que fortalece nosso espírito e nos dá clareza para tomar decisões e lidar com os desafios. Quarta lição: a calma em meio ao sofrimento. Já parou para pensar no tipo de força interior que é necessária para enfrentar o sofrimento com calma? Na nossa natureza humana, a dor nos desestabiliza e o instinto de lutar contra ela se torna quase inevitável. Mas quando olhamos para o exemplo de Jesus na cruz, vemos uma demonstração extraordinária de serenidade em meio ao maior sofrimento que alguém poderia suportar. Jesus estava sendo crucificado, uma das formas mais brutais de execução já inventadas. Ele estava sendo humilhado publicamente, abandonado por muitos dos que o seguiam e enfrentando uma dor física inimaginável. E ainda assim, em meio a tudo isso, Jesus manteve uma calma que desafiava a lógica humana. Mas o que é ainda mais impressionante é que mesmo naquele momento de agonia, Jesus não perdeu sua compaixão.
Ele olhou para aqueles que o crucificavam e disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Essa é uma calma que transcende o sofrimento, uma paz que não é abalada nem mesmo pela dor mais intensa. O que Jesus nos ensina aqui é que a verdadeira calma não é a ausência de sofrimento, mas a capacidade de manter a paz interior, mesmo quando tudo ao nosso redor está desmoronando. É uma calma que vem da confiança absoluta em Deus, da certeza de que mesmo na dor há um propósito maior. Quando enfrentamos momentos difíceis em nossas vidas, é fácil nos deixarmos consumir pela angústia e pelo desespero. Mas Jesus nos mostra que podemos escolher a calma, mesmo no sofrimento. Podemos escolher confiar que Deus está no controle, que Ele não nos abandonou e que há um significado em tudo o que passamos. Quinto ensinamento: o perdão como ato de calma. Perdoar nunca é fácil, e quanto mais profundamente somos feridos, mais difícil se torna abrir o coração para o perdão. Mas Jesus nos ensinou que o perdão não é apenas um ato de bondade para com o outro, mas também um ato de libertação para nós mesmos. É uma escolha de calma que nos liberta do peso da mágoa e do ressentimento. Quando carregamos rancor, estamos constantemente revivendo a dor que nos foi causada. Nossa mente fica presa em um ciclo de raiva e amargura, e essa agitação interna nos impede de encontrar a paz. Jesus sabia disso, e por isso ele nos ensinou a perdoar, não apenas uma vez, mas repetidamente. Quando Pedro perguntou a Jesus quantas vezes deveria perdoar alguém que pecasse contra ele, esperando talvez uma resposta como 7 vezes, Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Essa resposta não era sobre um número literal, mas sobre uma atitude de perdão constante, uma disposição de sempre escolher a calma ao invés da vingança. O perdão é um ato de calma, porque exige que paremos de lutar contra a dor e escolhamos a paz. Exige que confiemos que Deus é justo e que Ele cuidará da justiça em seu tempo. Quando perdoamos, estamos dizendo: eu escolho a paz. Eu escolho não deixar que essa mágoa controle minha vida. E o mais poderoso é que quando perdoamos, não estamos apenas libertando a outra pessoa, mas estamos nos libertando. Estamos escolhendo a calma ao invés do caos, a paz ao invés da agitação. Estamos seguindo o exemplo de Jesus, que perdoou até mesmo aqueles que o crucificaram. E a sexta e mais importante lição: a calma como estilo de vida. Essa é a lição mais importante de todas, aquela que pode transformar completamente a maneira como você vive. Todas as lições que nós vimos até agora nos mostram momentos específicos em que Jesus demonstrou calma. Mas a verdadeira lição é que a calma não era apenas uma resposta de Jesus às situações difíceis, mas um estilo de vida. Jesus não era calmo apenas durante a tempestade, ou apenas diante das acusações, ou só nos momentos de oração. Ele era calmo sempre. Essa calma era o fundamento de quem ele era, não uma reação temporária às circunstâncias. E é isso que ele nos convida a cultivar em nossas próprias vidas. A calma como estilo de vida significa que não estamos apenas buscando momentos de paz, mas construindo uma vida inteira baseada na confiança em Deus. Significa que, independentemente do que aconteça ao nosso redor, nossa paz interior permanece inabalável, porque está fundamentada em algo maior do que as circunstâncias. Isso não significa que nunca sentiremos medo, ansiedade ou dor. Significa que mesmo quando essas emoções surgirem, temos uma âncora que nos mantém firmes. Essa âncora é a fé, a certeza de que Deus está no controle e de que Ele nunca nos abandona. Jesus nos mostrou que é possível viver com essa calma profunda, mesmo em um mundo caótico. Ele nos mostrou que a paz não é algo que buscamos fora de nós,
mas algo que cultivamos dentro de nós, através da nossa relação com Deus. E quando fazemos isso, descobrimos que a calma não é apenas uma emoção passageira, mas um estado permanente que transforma toda a nossa existência. A calma não é a ausência de tempestade. A calma é a presença de Deus no meio da tempestade. E quando você entende isso, quando você realmente internaliza isso, tudo muda. Você para de esperar que a vida fique mais fácil para encontrar paz. Você para de esperar que os problemas desapareçam para respirar aliviado. Para de colocar sua serenidade nas mãos das circunstâncias. E você começa a construir a sua paz de dentro para fora, tijolo por tijolo, escolha por escolha. A calma de Jesus não é passividade, não é conformismo e nem desistência. Ela é força, confiança e fé em ação. É a certeza de que não importa o tamanho da tempestade, você tem um Deus maior que qualquer vento, qualquer onda, qualquer circunstância. E essa calma, meu amigo, minha amiga, essa calma é para você, hoje, agora. Não quando você resolver todos os seus problemas, não quando sua vida estiver perfeita, mas exatamente onde você está, com tudo que você está enfrentando. Se você está no meio de uma tempestade agora, se a ansiedade está te consumindo, se o medo está paralisando os seus passos, eu quero que você faça algo. Pare, respire e lembre-se, Jesus dormia no barco. Não porque ele não se importava, mas porque ele confiava plenamente no Pai. E ele te convida a fazer o mesmo, a confiar, a descansar, a cultivar essa calma que vem da fé, que vem da certeza de que você não está sozinho, de que Deus está no controle, de que tudo vai se encaixar no tempo certo. Então, hoje, agora, decida escolher a calma ao invés do caos, escolher a confiança ao invés do medo, a paz ao invés da ansiedade. Porque essa é a promessa que Jesus nos deixou. E essa promessa é para você. Se você aceita essa calma, se você escolhe cultivar a paz de Jesus na sua vida, e se você não escreveu no início, escreva agora nos comentários. Eu escolho a calma. Faça disso a sua declaração, o seu compromisso. Não para mim, não para os outros, para você, para o seu coração, para a sua paz. Na semana passada, eu estava conversando com um amigo pelo WhatsApp. Esse amigo meu é um homem de fé, uma pessoa que frequenta a igreja, um homem normal, que trabalha, sustenta sua casa, mas que vinha passando por um momento muito difícil. E em um determinado momento da nossa conversa, ele me mandou uma mensagem curta, em texto. Uma mensagem curta, mas muito forte. Ele escreveu assim, olha, eu não estou cansado do trabalho nem das pessoas. Parece que é a minha mente que está cansada. Aquilo ali me chamou a atenção. E eu pedi para ele explicar melhor. E aí ele começou a abrir o coração. Ele me falou que acordava todos os dias já se sentindo derrotado, mesmo sem nada de errado ter acontecido. Ele disse que tinha pensamentos de medo, que se sentia incapaz de lidar com seus problemas e que, ao mesmo tempo, ele estava sendo tomado pela culpa e por uma sensação de ter fracassado como pai, como marido e até como servo de Deus. Mas o que me chamou a atenção é que ele disse que esses pensamentos surgiam na mente dele logo de manhã. Ele orava, lia a Bíblia, mas parecia que tinha uma voz insistente dizendo assim, você não vai conseguir, você não é bom o bastante, nada vai mudar na sua vida. Naquele instante, o Espírito Santo ministrou algo muito claro ao meu coração. Aquele meu amigo não estava enfrentando apenas circunstâncias difíceis. Todos nós enfrentamos. Ele estava vivendo uma batalha na mente. Uma guerra silenciosa, invisível aos olhos, mas extremamente real. E, infelizmente, essa é a realidade de muitas pessoas hoje.
gente que ama a Deus, mas que está sendo vencida não por falta de fé, mas sim por pensamentos que não foram levados cativos à obediência de Cristo. Foi depois dessa conversa que Deus colocou essa palavra no meu coração, sabe, irmãos? Porque quando os nossos pensamentos não estão alinhados com a mente de Cristo, até mesmo pessoas cheias de potencial começam a viver abaixo daquilo que Deus preparou para elas. Mas quando a mente é renovada, quando nós passamos a pensar como Cristo pensa, toda a nossa vida começa a mudar. A palavra de Deus nos diz em Josué, no capítulo 1, versículo 9, o seguinte: Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Hoje, o Senhor quer lembrar a todos nós do chamado e do propósito de cada um. E Ele quer que a gente se recorde de que na batalha diária contra o mal, nós não estamos guerreando sozinhos. Deus quer renovar a sua mente e restaurá-la de dentro para fora. Então, ouça essa palavra até o fim. E escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar por todos os pedidos que forem colocados aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo. Isso é muito importante para esse trabalho que nós fazemos. Se inscreva no canal e quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no YouTube. Agora eu vou ler com você o que está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4. Diz assim, olha: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Irmãos, a mente humana é uma das coisas mais incríveis e perfeitas que Deus já criou. Com ela, nós somos capazes de criar, de armazenar memórias e de sentir emoções. Mas mesmo sendo algo poderoso, a mente pode ser também sensível e delicada, exigindo cuidados específicos. Quando ela é dirigida e controlada apenas pela sabedoria humana, nós nos tornamos fracos nas nossas batalhas diárias, principalmente as batalhas espirituais. Porém, quando nós substituímos a sabedoria humana e a mentalidade carnal pela presença do Espírito Santo e pela mentalidade do reino de Deus, nós começamos a ter a mente de Cristo e grandes coisas podem ser realizadas na nossa vida. É na mente que surgem as dúvidas e as incertezas, mas também é na mente que nós recebemos a certeza e a convicção de que não estamos sozinhos, de que o Senhor está conosco, de que nós somos mais que vencedores. É na nossa mente que nós decidimos se vamos andar em santidade, na luz da palavra, ou se vamos andar no pecado, seguindo os nossos próprios desejos. A batalha contra os desejos da carne começa e termina na mente. É nela que nós decidimos se vamos ceder à nossa natureza humana ou se nós vamos negar a nós mesmos para viver de acordo com o caráter de Cristo. Se vamos viver para satisfazer a nossa vaidade e o nosso ego, ou se vamos permitir sermos guiados e controlados pelo Espírito Santo. Nós precisamos revestir a nossa mente e protegê-la com a presença do Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos conscientes do poder da mente e reconhecemos a importância de cultivar uma mentalidade alinhada com a vontade de Deus, nós abrimos espaço para a transformação e para a manifestação do propósito dele na nossa vida. Quando nós nos revestimos da presença do Espírito Santo, essa atitude faz com que a gente permita que ele guie os nossos pensamentos, nos ensine a discernir entre o bem e o mal
e nos capacite a resistir às tentações e às armadilhas do inimigo. Com a mente renovada, nós somos capazes de enxergar além das circunstâncias e crer nas promessas de Deus, mesmo quando tudo parece contrário. Nós podemos enfrentar os desafios com coragem. Nós somos tomados por uma confiança que Deus está conosco em cada passo que nós damos. Quando a gente se submete à vontade de Deus na nossa mente, nós vamos experimentar uma transformação interior. E essa transformação vai se refletir em todas as áreas da nossa vida. As nossas palavras e as nossas atitudes vão se tornar instrumentos de amor, de compaixão e de edificação para as pessoas ao nosso redor. Nós somos capacitados a viver uma vida com propósito, fazendo a diferença no mundo e compartilhando o amor de Cristo com as pessoas, de uma forma natural, sem forçar. A mente renovada pelo Espírito Santo nos permite enxergar além das limitações humanas e nos leva a confiar na sabedoria e no poder de Deus para enfrentar todos os desafios que surgirem diante de nós e alcançarmos o nosso pleno potencial. Portanto, meu irmão, minha irmã, cuide da sua mente. Alimente-se com a palavra de Deus. Preencha a sua cabeça com pensamentos puros e verdadeiros. Esteja atento aos padrões de pensamentos negativos e combata esses pensamentos com a verdade que está na palavra de Deus. Busque a presença do Espírito Santo em oração todos os dias, permitindo que ele renove a sua mente. Os pensamentos negativos vão surgir, sim, isso é natural, mas nós temos o poder de não permitir que esses pensamentos permaneçam. Nós temos o poder de levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Essa foi a palavra que eu disse para o meu amigo naquele dia. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu falei para ele que nós podemos substituir os pensamentos negativos que surgem na nossa mente e direcioná-la para aquilo que é bom, agradável e edificante. E se você chegou até esse vídeo, ou se você foi alcançado por essa mensagem, é porque talvez você também precisava ouvir isso hoje. Confie em Deus, pois Ele tem planos maravilhosos para a sua vida, sabia? E Ele deseja transformar a sua mente para que você viva de acordo com a vontade do Pai. Que a presença do Espírito Santo encha a sua mente de paz, de sabedoria, de discernimento, de clareza, de equilíbrio. Que Deus te capacite para viver uma vida abundante e cheia do poder de Deus. Mas eu quero que você entenda algo muito importante. A sua mente não é afetada apenas pelos pensamentos que surgem nela, mas ela também é afetada, e principalmente afetada, pelas palavras que saem da sua boca. A Bíblia nos ensina em Provérbios capítulo 18, verso 21, o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Isso significa que as palavras que você fala têm o poder de trazer vida ou morte para a sua mente, para o seu coração e também para as circunstâncias. Quando você declara palavras de derrota, de fracasso, de desesperança, você está alimentando a sua mente com morte. Você está concordando com as mentiras do inimigo e permitindo que elas se estabeleçam como se fossem fortalezas no seu interior. Mas quando você declara a palavra de Deus, quando você fala verdades bíblicas sobre a sua vida, você está alimentando a sua mente com vida, com esperança e com fé. A nossa língua tem esse poder, o poder de convencer a mente.
Quando você repete constantemente palavras como eu não consigo, eu sou fraco, eu não tenho capacidade, a sua mente começa a acreditar nisso. Mas quando você declara, tudo posso naquele que me fortalece, maior é o que está em mim do que o que está no mundo, eu sou mais que vencedor, e tantas outras promessas, a sua mente começa a se alinhar com essas verdades. Em Tiago, no capítulo 3, versículos 5 e 6, está escrito assim: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, um mundo de iniquidade. A língua, mesmo sendo pequena, tem um poder imenso. Ela pode incendiar toda a sua vida, toda a sua mente, para o bem ou para o mal. Jesus disse em Mateus, no capítulo 12, no verso 34, porque da abundância do coração fala a boca. O que está no seu coração, o que está na sua mente, é o que vai sair pela sua boca. E o que sai pela sua boca volta e afeta o que está no seu coração e na sua mente. É um ciclo. Se você permite que pensamentos negativos dominem a sua mente, automaticamente você vai falar palavras negativas também. E essas palavras negativas vão reforçar os pensamentos negativos. Mas se você renova a sua mente com a palavra de Deus, que é o que você está fazendo aqui agora, você vai falar palavras de fé. E essas palavras vão te fortalecer e renovar ainda mais a sua mente. Por isso, meu irmão, minha irmã, preste atenção no que você tem falado sobre si mesmo, sobre a sua vida, sobre as suas lutas, as suas circunstâncias. Você tem falado palavras de vida ou palavras de morte? Você tem concordado com as promessas de Deus ou com as mentiras do inimigo? Você tem declarado vitória ou derrota? A palavra de Deus nos ensina que nós devemos confessar com a nossa boca. Em Romanos, no capítulo 10, verso 9, está escrito isso: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. A confissão de fé não é apenas para a salvação, mas para todas as áreas da nossa vida. Quando você confessa para Deus, quando você declara a palavra de Deus sobre a sua vida, você está ativando o poder de Deus para transformar a sua realidade. Não subestime o poder da sua língua. Ela pode ser um instrumento de bênção ou de maldição, de edificação ou de destruição. Então, use a sua língua para declarar as promessas de Deus, para profetizar vida sobre a sua mente, para proclamar vitória sobre as suas batalhas. E quando o inimigo sussurrar mentiras no seu ouvido, declare em voz alta a verdade da palavra de Deus. Quando os pensamentos negativos tentarem dominar a sua mente, diga em voz alta: eu levo cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A sua língua tem o poder de convencer a sua mente. E a sua mente, renovada, tem o poder de transformar a sua vida. Amém? Portanto, diga palavras de fé, fale palavras de vida, declare a palavra de Deus sobre todas as áreas da sua vida. Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva ele aqui nos comentários agora. Vamos falar com o Pai nesse momento. Deus amado, Deus querido, obrigado pela Tua palavra e pelo Teu amor. Nós te agradecemos porque mais uma vez o Senhor se revela a nós de uma maneira tão clara e simples e nos chama a atenção para aspectos importantes da nossa vida que precisam de mudança e de renovo. Hoje nós percebemos o quão afetada e desgastada a nossa mente se encontra. E infelizmente nós temos culpa nisso, porque estamos permitindo que o inimigo faça morada no nosso interior. E nós temos dado espaço para o pecado
e para as trevas na nossa vida. Nós te pedimos perdão, Pai, por permitirmos que o inimigo tome conta dos nossos pensamentos, por permitir que ele guie as nossas ações, as nossas escolhas. Mas segundo a Tua palavra, nós clamamos a Ti para que o Senhor leve todos os nossos pensamentos cativos à autoridade de Cristo. Nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos, colocamos a nossa mente na Tua presença e Te pedimos, Pai, enche o nosso interior, preencha o nosso espírito com o Teu Espírito, com a Tua presença, com a Tua palavra. Nós queremos ser guiados por Ti e queremos ter uma mentalidade mais parecida com a de Cristo. Queremos ter a mente de Jesus. Sabemos que é o Senhor quem tem o poder de transformar a nossa vida através da renovação da nossa mente. Por isso, nós queremos que dentro dela o Senhor esteja no centro de tudo. Pai, eu apresento ao Senhor todos os pedidos de oração que foram feitos aqui nos comentários desse vídeo. Eu peço que o Senhor ouça o clamor desse irmão e dessa irmã, que tem orado a Ti todos os dias. Que o Senhor opere um mover sobrenatural nessa família, Pai, nessa pessoa. Muda a realidade em volta dela de uma maneira poderosa, como só o Senhor pode fazer. Atenda a cada pedido de oração que foi escrito aqui, de acordo com a Tua vontade. Nós declaramos que confiamos em Ti, confiamos no Teu amor. É por isso que eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a sua mente seja renovada nesse dia. A vida pode ser muito mais simples do que parece. Mas o que acontece é que muitas vezes nós mesmos complicamos tudo. Nos prendemos a problemas que não deveriam ocupar tanto espaço. Damos importância demais ao que não merece e, no fim das contas, carregamos pesos desnecessários. Salomão, o homem mais sábio da história, já ensinava sobre isso há milhares de anos. Seus conselhos não são apenas palavras bonitas, mas verdades que podem transformar a nossa forma de viver. Porque sabedoria não é sobre acumular conhecimento, mas sobre aplicar no dia a dia. De nada adianta saber o certo e continuar no caminho errado. E é por isso que hoje eu quero compartilhar com você 5 conselhos que podem tornar sua vida mais leve e inteligente. Conselhos que vêm da sabedoria de Salomão, mas que também fazem parte da experiência de vida de quem aprendeu na prática a evitar armadilhas emocionais e a buscar um caminho de mais equilíbrio e paz. Primeiro conselho: pare de lutar batalhas que não valem a pena. Muita gente perde a paz porque simplesmente não sabe escolher suas batalhas. Se incomoda com tudo, quer corrigir todo mundo, reage a qualquer provocação e se desgasta com discussões que não levam a lugar nenhum. Mas se você quer uma vida mais leve e inteligente, precisa aprender a diferenciar o que realmente importa daquilo que só rouba sua energia. Provérbios 26, versículo 4 diz: não responda ao insensato segundo a sua insensatez, para que não te iguales a ele. Em outras palavras, nem toda provocação merece resposta. Nem toda crítica precisa de defesa. Nem todo erro dos outros é sua responsabilidade corrigir. Às vezes, o maior sinal de inteligência não é provar que está certo, mas saber a hora de se calar e seguir em frente. Pense em quantas vezes você já perdeu tempo e energia tentando mudar alguém que não quer mudar, tentando fazer alguém entender algo que não quer ouvir, ou até mesmo remoendo palavras que já foram ditas e não podem ser retiradas. No fim, tudo isso só drena sua paz e te prende em um ciclo de frustração. Escolher suas batalhas não é sobre ser indiferente ou omisso, é sobre ter sabedoria para saber
onde vale a pena investir sua energia e onde é melhor se afastar. Nem toda luta precisa ser lutada. Nem toda ofensa precisa ser levada para o coração. Nem todo problema do mundo precisa ser resolvido por você. Se você aprender a soltar o que não merece sua atenção, vai perceber que sua vida fica muito mais leve. Segundo conselho, cuidado com o que ocupa sua mente. Tudo que você alimenta dentro de si acaba moldando sua vida. Seus pensamentos influenciam suas emoções, que influenciam suas decisões, que determinam os resultados que você tem. O que acontece dentro da sua mente não fica só dentro dela. Mais cedo ou mais tarde se transforma em palavras, atitudes e hábitos. Provérbios capítulo 4, verso 23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O que isso significa na prática? Que você precisa ser seletivo com o que consome, com as vozes que escuta e com as narrativas que deixa crescer dentro de você. Se você alimenta sua mente só com preocupações, críticas e pensamentos negativos, é isso que vai dominar sua visão de mundo. Mas se você escolhe focar no que te fortalece, no que te edifica e no que te aproxima de Deus, sua perspectiva muda. Quantas vezes você já perdeu a paz por ficar remoendo conversas, imaginando cenários que nem aconteceram ou se comparando com os outros? Tudo isso só cria desgaste mental e emocional desnecessário. Você precisa tomar posse daquilo que ocupa sua mente. Assim como você não deixaria qualquer pessoa bagunçar sua casa, não pode deixar qualquer pensamento bagunçar o seu interior. A sabedoria está em escolher com o que você vai gastar seu foco e sua energia. Pensamentos vêm e vão, mas você decide quais merecem espaço. Se não fizer essa escolha, sua mente vai acabar sendo dominada pelo caos, pela ansiedade e pelo medo. Então comece hoje, cuide do que entra na sua mente. Escolha pensamentos que tragam vida, fé, sabedoria, porque aquilo que ocupa sua mente determina o rumo da sua vida. Terceiro conselho, aprenda a se calar no momento certo. Nem tudo precisa ser dito, nem toda opinião precisa ser expressada, nem todo pensamento precisa virar palavra. Saber falar é importante, mas saber a hora de ficar em silêncio é uma das maiores demonstrações de inteligência e maturidade. Provérbios 17, 28 diz: até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que fecha os seus lábios é tido por entendido. Ou seja, muitas vezes o silêncio vale mais do que 1000 palavras. Quantas situações já se tornaram piores porque alguém insistiu em ter a última palavra? Quantas discussões se prolongaram desnecessariamente porque ninguém quis recuar? O silêncio pode ser uma forma de proteção. Ele evita brigas inúteis, impede que você fale no calor do momento e se arrependa depois, e te dá tempo para pensar antes de reagir. Quantas palavras já saíram da sua boca que você queria poder voltar atrás? Isso acontece porque quando falamos sem pensar, falamos movidos pela emoção e não pela sabedoria. Mas isso não significa que você deve aceitar tudo calado. Saber se calar não é o mesmo que ser passivo. A diferença está na intenção. Se você está em silêncio por medo ou por submissão, isso não é sabedoria. Mas se escolhe se calar porque entende que aquele momento não vale a sua paz, que aquela discussão não vai levar a nada, ou que o melhor é esperar a hora certa de falar, então isso é um sinal de maturidade. A próxima vez que sentir vontade de reagir imediatamente, experimente segurar um pouco. Respire, avalie e se pergunte: isso precisa mesmo ser dito? Vai acrescentar algo
ou só vai alimentar mais um conflito? Você pode se surpreender com o poder do silêncio. Quarto conselho: não espere o momento perfeito para agir. Muita gente adia decisões importantes esperando o momento certo. Espera se sentir mais preparado, espera ter mais dinheiro, espera que tudo esteja alinhado, espera. Mas a verdade é que esse momento perfeito nunca chega. E quem fica esperando demais acaba ficando para trás. Provérbios 11, verso 4 diz o seguinte: quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. Ou seja, se você sempre esperar as condições ideais para agir, nunca vai sair do lugar. Você precisa começar com o que tem, onde está, do jeito que pode. Pense em quantas coisas você já deixou de fazer porque achou que ainda não era o momento. Quantas oportunidades passaram porque você ficou analisando demais, pensando demais, duvidando demais. O medo de errar e a busca por perfeição podem ser armadilhas que te paralisam. Mas a realidade é que nenhum começo é perfeito. Tudo o que realmente vale a pena exige um passo de coragem antes de existir. Claro, isso não significa agir sem pensar, mas significa entender que a vida não espera. Se você tem um sonho, um projeto, uma mudança que quer fazer, pare de achar desculpas e comece. Você não precisa ver todo o caminho à frente, só precisa dar o primeiro passo. Deus não precisa que tudo esteja perfeito para agir na sua vida. Ele precisa apenas da sua disposição em começar. Então, não adie mais o que você sabe que precisa ser feito. O melhor momento para começar foi ontem. O segundo melhor momento é agora. Conselho número 4. Não fique parado esperando a vida acontecer. Muitas pessoas passam a vida esperando um sinal, esperando que tudo se encaixe, esperando se sentir prontas. O problema é que enquanto esperam, a vida passa. E quando percebem, o tempo que poderia ter sido usado para agir foi desperdiçado em dúvidas e adiamentos. O medo de errar, a insegurança ou até mesmo a necessidade de controle podem te prender nessa armadilha. Mas a realidade é que a maioria das grandes conquistas acontece no meio do caminho, não no ponto de partida perfeito. Você nunca vai se sentir 100% pronto. O crescimento acontece enquanto você avança, não antes de começar. Se existe algo que você quer mudar na sua vida, pare de analisar demais e dê o primeiro passo. Planejar é importante, mas nada acontece sem ação. E mais do que isso, confie que Deus te capacita enquanto você anda. Se Ele colocou um propósito no seu coração, Ele também te dará os recursos para seguir. Só não dá para passar a vida esperando. O tempo não vai parar até que você se sinta pronto. A vida não vai esperar até que tudo faça sentido. O que você pode fazer hoje para sair da inércia? Quinto conselho: pare de carregar pesos que não são seus. Uma das maiores causas de desgaste emocional é tentar carregar o que não foi feito para você carregar. Você se preocupa com problemas que não pode resolver, assume responsabilidades que não são suas, absorve dores que não deveria e se desgasta tentando consertar o que está fora do seu alcance. No fim, fica sobrecarregado, frustrado e sem energia para cuidar daquilo que realmente depende de você. Provérbios 16, versículo 3 diz assim: confie ao Senhor as suas obras, e os seus planos serão bem-sucedidos. Mas quantas vezes tentamos fazer tudo sozinhos, como se tudo dependesse apenas da nossa força? Nos colocamos em situações que não nos cabem, tentamos controlar o incontrolável, insistimos em resolver a vida
de quem nem quer ser ajudado. E quando as coisas não saem como esperado, nos frustramos, nos sentimos culpados e carregamos fardos que não deveríamos. Se tem algo que você precisa entender, é que nem tudo está nas suas mãos. Você pode dar o seu melhor, pode ajudar, pode aconselhar, pode tentar, mas não pode mudar o coração de ninguém. Não pode obrigar alguém a enxergar o que se recusa a ver. Não pode carregar nos ombros o peso das escolhas alheias. Se sua paz tem sido destruída porque você sempre está tentando ser o alicerce de todo mundo, talvez seja a hora de soltar um pouco esse peso. Isso não significa ser indiferente ou deixar de se importar, mas significa entender os seus limites. Deus não te chamou para ser o salvador de ninguém. Esse papel já foi preenchido. Então, faça o que está ao seu alcance, mas aprenda a entregar o restante para Deus. Se algo está te drenando, te sugando e te tirando a paz, pergunte-se: isso realmente é meu para carregar? Se a resposta for não, solte. Deus não quer te ver vivendo sobrecarregado. Ele quer te ver livre, leve e com espaço para aquilo que realmente importa. A vida fica muito mais leve quando aprendemos a aplicar a sabedoria certa. Salomão foi um homem que entendeu que não basta apenas conhecer a verdade, é preciso vivê-la. Então, que esses conselhos não sejam apenas palavras que você ouviu e esqueceu, mas princípios que você escolhe aplicar no seu dia a dia. Escolha suas batalhas com inteligência, proteja sua mente, saiba quando o silêncio vale mais do que 1000 palavras. Pare de esperar o momento perfeito e, acima de tudo, não carregue pesos que não são seus. Porque quando você aprende a viver com mais sabedoria, você vive com mais paz. E se você chegou até aqui, escreva nos comentários: eu escolho sabedoria. Para ter uma vida mais leve, você precisa, antes de tudo, escolher no que vale a pena investir sua energia. Porque a verdade é que não é a vida que é pesada, mas sim o tanto de coisas desnecessárias que você carrega. Nem todo problema precisa ser resolvido por você. Nem toda crítica merece sua atenção. Nem toda batalha vale o seu desgaste emocional. Isso significa aprender a filtrar, a se perguntar: isso realmente importa? Eu deveria realmente carregar isso? Isso vai fazer diferença na minha vida daqui a um ano? Se a resposta for não, então por que você está gastando sua paz com isso? Outro ponto essencial para quem quer ter uma vida mais leve: pare de viver em guerra consigo mesmo. A maneira como você se trata define muito sobre o peso que você carrega. Se você se critica o tempo todo, se nunca se acha bom o suficiente, se cobra perfeição em tudo, então a vida vai parecer um fardo. Você não pode buscar leveza enquanto se enche de autocobrança e culpa. Aprenda a ser mais gentil consigo mesmo. E veja bem, existe algo de mais importante que você deve fazer, que é: confie mais em Deus e menos no controle que você acha que tem. Uma das maiores fontes de peso na vida é tentar segurar tudo nas próprias mãos. Mas quando você entende que não precisa controlar tudo, que pode soltar, que pode confiar, a paz entra no seu coração. Deus não te criou para viver ansioso e sobrecarregado. Ele te convida a entregar os fardos e seguir adiante. Escolha no que vale a pena investir sua energia. A sua energia é limitada. Todo dia começa com um tanque emocional cheio e ao longo das horas ele vai se esvaziando, conforme você lida com situações, preocupações e emoções. O problema é que muita gente gasta esse tanque com o que não merece espaço na mente. Pequenos conflitos, palavras atravessadas,
pensamentos negativos sobre o que os outros acham de você. Tudo isso consome o que poderia estar sendo usado para algo realmente importante. Algumas batalhas simplesmente não valem a pena. Não é fraqueza deixar passar certas coisas. Pelo contrário, é inteligência. Saber diferenciar o que merece atenção do que só está ali para roubar sua paz é um dos maiores aprendizados que alguém pode ter. Muitas situações são apenas distrações disfarçadas de problemas. Comentários maldosos, discussões irrelevantes, cobranças externas que não te acrescentam nada. Tudo isso pode ser evitado se você apenas decidir não dar importância. A vida fica mais leve quando você aprende a ignorar o que não precisa carregar. Pare de viver em guerra consigo mesmo. A forma como você se trata influencia diretamente a forma como você vive. Pessoas que se cobram demais, que se criticam o tempo todo, que não se permitem errar, acabam tornando a própria vida um peso. A expectativa de estar sempre certo, de nunca falhar, de não desapontar ninguém, vira um fardo impossível de carregar. O perfeccionismo não é uma virtude, é uma armadilha. Ele convence você de que nunca é suficiente, que nunca fez o bastante, que sempre precisa melhorar. Mas quem disse que precisa ser assim? Quem disse que só merece paz quem acerta o tempo todo? Ser gentil consigo mesmo é um dos passos mais importantes para viver com mais leveza. Isso não significa ser condescendente ou ignorar erros, mas entender que errar é humano, que crescer é um processo e que se punir constantemente não leva a lugar nenhum. A vida já traz desafios o suficiente. Não faça da sua mente mais um campo de batalha. Confie mais em Deus e menos no controle que você acha que tem. A sensação de controle absoluto é uma ilusão. Nenhuma pessoa tem o poder de prever tudo, de garantir que tudo saia como planejado, de evitar completamente os imprevistos da vida. Tentar segurar tudo nas próprias mãos só gera ansiedade e frustração. Deus nunca quis que ninguém vivesse sobrecarregado. A todo momento, Ele convida a entregar, a confiar, a soltar o que não pode ser resolvido agora. Existem situações que só se ajeitam com o tempo, respostas que só chegam no momento certo. Resistir a esse fluxo natural da vida só cria mais peso desnecessário. Muita gente vive cansada porque insiste em segurar o que já deveria ter sido entregue. Não há paz onde há controle excessivo. Quanto mais cedo você aprender a confiar, mais cedo vai perceber que a vida pode ser muito mais leve do que parece. A leveza também está ligada à forma como você se relaciona com o tempo. Muita gente vive presa ao passado, remoendo erros, se culpando por coisas que já não podem ser mudadas. Outras vivem ansiosas com o futuro, preocupadas com cenários que talvez nem se tornem realidade. Mas o presente, o único momento que realmente existe, vai sendo deixado de lado. A vida se torna mais leve quando você aprende a estar onde seus pés estão. Quando se permite viver o agora, sem se afogar no que já passou e sem se perder em preocupações que ainda nem existem. Esse é um dos maiores desafios da mente, manter-se no presente. Mas quando você consegue, tudo se transforma. O dia deixa de ser apenas uma sucessão de tarefas e se torna um espaço onde a vida acontece de verdade. E se a leveza que você busca não estivesse nas grandes mudanças, mas nos pequenos detalhes? No jeito como você respira, no tempo que você dedica a algo que gosta, na forma como olha para o céu sem pressa, como percebe o cheiro do café pela manhã, ou como escuta alguém com atenção, sem se apressar para responder.
A leveza não está só no que você deixa de carregar, mas no que você escolhe valorizar. Algumas pessoas passam a vida preocupadas demais para notar as belezas do caminho. Não deixam espaço para a gratidão, para a apreciação, para o simples fato de estar vivo. Mas viver assim é desperdiçar a própria existência. Você já percebeu que os momentos mais especiais quase nunca são planejados? As melhores conversas, os risos espontâneos, os pequenos gestos de bondade, tudo isso acontece quando você não está sobrecarregado por preocupações desnecessárias. Quando há espaço na sua mente e no seu coração para simplesmente viver. E talvez seja isso que você precise agora. Se dar o direito de viver sem tanto peso, sem tanta cobrança, sem essa necessidade de controlar tudo. A vida vai continuar acontecendo. Você pode passar por ela carregando o mundo nas costas, ou pode aprender a confiar que há coisas que se resolvem sozinhas, que há situações que não precisam da sua intervenção, que há momentos que só pedem que você esteja presente. Talvez você tenha passado anos vivendo de forma tensa, preocupado com o que os outros pensam, tentando dar conta de tudo, segurando responsabilidades que nem eram suas. Mas isso não precisa ser uma sentença. Você pode mudar, pode aprender a se tratar com mais gentileza, a escolher no que gastar sua energia, a confiar mais e carregar menos. A vida fica mais leve quando você percebe que nem tudo precisa de uma resposta imediata, que nem toda preocupação merece espaço na sua mente, que o agora é o único tempo que realmente importa. Solte um pouco esse peso, permita-se respirar. A leveza não está longe de você, ela está na forma como você escolhe viver. Se você me ouviu até aqui, escreva nos comentários a seguinte frase de afirmação: eu sou leve. E até o nosso próximo vídeo.